Estamos de volta com o UFSC Entrevista, que hoje recebe as professoras Sara Beatriz Guardia, da Universidade de San Martín de Porres, do Peru, e a professora Mônica Bruckmann, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estamos conversando sobre a vida e obra de José Carlos Mariátegui. Professoras, no bloco anterior a gente conversou um pouquinho sobre o Brasil, está meio afastado, historicamente, ter ficado um pouco afastado de toda a questão política, né, e de unidade da América Latina. E vocês acreditam que com agora esses novos estudos, com esse debruçar da Academia Brasileira sobre a obra de Mariátegui, vai aproximar mais, vai dar uma unidade maior para toda essa América Latina, para se reconhecer como uma nação, como até culturalmente como importante? Vocês acreditam nisso? Eu acho que nós estamos vivendo na região processos e projetos de integração muito diversos, mas muito densos, cada vez mais densos. Mas esses processos e projetos de integração que vão muito além do intercâmbio comercial e da regulamentação tarifária, vai de cara com uma vontade histórica de longuíssima duração, que é a reconstrução da unidade dos nossos povos. Veja bem que toda a América Hispana, inclusive a América Hispana e a portuguesa, através da bacia amazônica, formam unidades geográficas, como diria Brodel quando ele estudou o Mediterrâneo, mas unidades históricas muito profundas. Então, o que a gente está vendo hoje em dia é a reconstrução e a elaboração desses processos de unidade dos nossos povos, que é um desejo histórico, mas também faz parte de um movimento histórico muito antigo, né? Desde as primeiras civilizações, desde a articulação dos povos originários, agora já podemos dizer com todos os dados que a população amazônica teve um intercâmbio muito fluido com a população andina, inclusive na base do processo civilizatório continental, o processo civilizatório americano, que tem uma duração de mais de 5.000 anos, nós temos culturas e civilizações que se desenvolveram na região andina com intercâmbio com a costa e com a região amazônica muito profundo. Então, eu acho que nesse processo de unidade dos nossos povos, é lógico que todo o acervo de contribuição teórica, todo o acervo de contribuição na discussão do debate das ideias é muito importante. Nessa recuperação continental de Mariátegui faz parte de um movimento muito mais amplo, que tem a ver com a recuperação do pensamento social latino-americano e a densíssima produção que nós temos tido ao longo desses últimos séculos, diria eu, né? Desde as primeiras grandes produções, essas ideias de nação e de unidade do século XIX até os nossos dias. E se a gente vai um pouco mais atrás na história, nós podemos ver inclusive a grande contribuição das gestas libertárias de Tupac Amaru, de Tupac Katari. Então, são processos históricos que vão se acumulando de produção de ideias e produção de visões do mundo. E nós estamos vivendo um momento privilegiado em que a América Latina constrói essa identidade a partir desse legado histórico muito fundamental, onde Mariátegui joga um papel importante, mas para além de Mariátegui, um movimento muito mais amplo. Professora Sara, a importância desse intercâmbio entre as universidades, entre os pensadores, não só das universidades, que agora também dos ativistas, qual a importância desse movimento para que as pessoas se reconheçam também como nação? Es fundamental, debería constituirse en un objetivo político, en un objetivo académico, en un objetivo de proyección. Es en ese contexto, porque estamos, a ver, te explico, durante mucho tiempo se está escribiendo sobre Mariátegui, se está pensando sobre Mariátegui, pero ¿cómo articular este pensamiento? ¿Cómo articulas este pensamiento? Entonces, con este objetivo se creó en el 2011 la Cátedra José Carlos Mariátegui. Hemos querido que sea una cátedra libre, que no esté adscrita a ningún tipo de universidad, a ningún tipo de ninguna función, ni del Estado, ni de nada. Y está conformada por los mariateguistas que a partir del 1924 se trabajaron en el centenario de Mariátegui. Estamos hablando de unos 25 mariateguistas en todo el mundo. Estos 25 mariateguistas hemos creado la Cátedra José Carlos Mariátegui. El director del Consejo Consultivo es Sandro Mariátegui, que es el hijo mayor de José Carlos Mariátegui. Quiero hacer un paréntesis porque la familia Mariátegui
el Perú tiene, y el movimiento intelectual tiene una gran deuda, porque son ellos los que publicaron los libros de Mariátegui, porque Mariátegui solo publicó 2 libros en vida, los 7 ensayos y en primer lugar la escena contemporánea. Todo lo demás se publicó por la familia. Entonces, ¿qué era la tarea primera que nos tuvimos como cátedra? Hacer un libro, pero ya no el libro que está explicando lo que Mariátegui planteaba en 1920. Ya no el libro para conocer la proyección que hay, no. Queremos un libro que, por eso hemos titulado Mariátegui, siglo XXI, textos críticos. Es decir, cómo los postulados de Mariátegui, cómo las diferentes formas que adquiere su pensamiento, no solamente en el terreno político, pero cultural, académico, cómo se traduce en este momento en el siglo XXI. Y entonces este libro es lo primero que sale de la cátedra. La carátula está hecha por Guayasamín, por este extraordinario pintor ecuatoriano, amigo nuestro, y vino a hacer este cuadro cuando en 1994 hicimos el centenario. Tiene una historia también este cuadro. Y es el rostro un tanto esperanzador, pero también con un intenso sufrimiento, porque Mariátegui murió a los 36 años y desde 1924 estuvo como si le habían amputado una pierna. Toda la actividad extraordinaria que hace Mariátegui la hace en este corto periodo, y en el cual los 6 años antes está inválido, convirtiendo su casa en un centro de una casi, podría llamar, escuela popular. Este libro se ha presentado en el Congreso de Filosofía de Guatemala y a partir de ahí se ha formado un grupo de trabajo. Se ha presentado en la Universidad de Santiago de Chile, y que también estamos trabajando con un grupo, y estoy en contacto con la gente de Brasil de hace bastante tiempo, con los mariateguistas de Brasil, entre los cuales tenemos mucho orgullo que tener a Mónica, que es peruana, viviendo acá, y es una mariateguista importante. Y es la primera vez que se presenta este libro hoy en la noche en la Universidad de Santa Catarina. E a professora Mônica também tem um livro aqui. Gostaria que ela explicasse um pouquinho como foi produzir esse livro sobre Missangres, ideias, falando também sobre José Carlos Mariátegui. A professora pode explicar um pouquinho como foi? Sim, esse livro é produto de uma pesquisa de uns 4 anos que a gente realizou já aqui no Brasil e que pretendia se debruçar sobre a revista Malta, que a gente já conversou sobre a importância que essa revista teve no movimento cultural. E a gente fez uma análise muito minuciosa do material que foi publicado na revista para mostrar como essa visão e essa construção teórica de Mariátegui tinha uma manifestação muito concreta na praxis cultural, mas também política e de organização social que ele assume como tarefa fundamental desde que volta da Europa em 1923. Então, a pesquisa se centra muito na análise da revista A Malta para compreender o enfoque que Mariátegui tinha da imprensa, e da imprensa articulada a processos de transformação, a processos de constituição identitária, processos de formação de conceitos fundamentais como é nação, como é a questão indígena, como é, enfim, o movimento anti-imperialista do qual ele faz parte, sobretudo ao início da década dos anos 20, depois ele vai tomar um caminho próprio nessa sua postura anti-imperialista. Mas a pesquisa, então, recolheu um certo enfoque de como recuperar esse pensamento mariateguista, mariateguiano, a partir de uma aproximação teórico-metodológica que dera conta dessa tensão permanente que permeia a vida e obra de Mariátegui, que é a produção teórica a par da construção e elaboração política e cultural. Então, teoria e praxis se misturam num processo só extremamente rico que o livro pretende analisar, e em cada página se reflete um pouco esse enfoque de Mariátegui, que faz parte da riqueza do pensamento dele. Professores, eu quero agradecer muito a presença de vocês no UFSC Entrevista de hoje, mas nosso tempo terminou.
Ok? Muito obrigado. Muchas gracias também. Estejam sempre, os nossos portos sempre estarão abertos para vocês retornarem para a gente conversar um pouco mais sobre os estudos que estiverem sendo desenvolvidos nesse ramo tão importante de pensamento, ok? Muchas gracias, muchas gracias. Muito obrigada. Muito obrigado também pela sua companhia e até o próximo UFSC Entrevista. Tchau!